nós temos hoje uma Constituição muito pródiga em direitos. Nós temos uma estrutura de recursos escassos no judiciário, não é isso, desembargador? São recursos humanos, estruturais, escassos de tempo, escassos. Precisamos dar respostas, porque se chegam demandas é porque há circunstâncias a serem solucionadas, e, no entanto, a gente tem limite para isso, não é isso, desembargador? Como é que se faz? Um dia desses eu estava lendo um texto que dizia que todos os profissionais hoje, de todas as áreas, deveriam também aprender gestão. E todos os dias eu me convenço disso, né? Seja o médico que tem que lidar com vidas humanas, mas também tem que lidar com o custo disso, sejamos nós que somos, que trabalhamos com o direito e que temos que lidar com o fato de que os recursos são escassos para tanta demanda, né? Acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouco. Como é que a gente evita que o judiciário esteja tão sobrecarregado? Por que tanta ação? Primeiro, a Constituição de 88, até por uma questão de legitimidade, abriu demais o judiciário. Tudo é judicializado, né? Nós temos um absoluto despreparo do judiciário para essa nova realidade que está mudando o mundo, que é a era digital. Hoje, alguém pega um telefone, uma operadora qualquer pega um telefone e vende para milhões de pessoas alguma coisa que, se tiver algum problema, pode resultar em milhões de processos. Nós não estamos preparados para isso. Nós ainda somos naquele processo individual. A nossa legislação agora começa timidamente a se preparar para essas questões, mas, basicamente, nós somos o processo a processo, né? As agências reguladoras, né, que têm uma dificuldade no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. E também um pouco por meia-culpa do judiciário, porque ainda ontem conversava com a superintendente aqui da Anatel, colocam as multas, 4 bilhões de multas, o mínimo disso se consegue trazer para dentro do caixa. Por quê? Porque judicializam e o judiciário moroso acaba... E outra causa, e essa é importante, aqui eu vou dizer, desde já, faço essa colocação, não com a ideia crítica em relação aos advogados, de maneira nenhuma. Eu sou pai de 2 filhas com formação em direito, uma que já se formou e a outra que está fazendo, mas a verdade é o seguinte: de 2.500 escolas de direito no mundo, 1.300 estão aqui. O mercado da advocacia está absolutamente esgotado. Papel, como agir, ele tem uma responsabilidade, todos que compõem. A gente pensar no conceito tradicional aqui de litígio, né, as duas partes e o juiz que tomaria a decisão. Você tem que ter uma mudança de comportamento de todos eles, cada um exatamente na sua papel de responsabilidade, para que a gente consiga chegar lá. Nós aqui, eu vou agora trazer um pouco do exemplo do Itaú, a gente tem tentado puxar um pouco esse mercado, até por uma questão de liderança, para que, tendo uma mudança de comportamento, pelo menos naquilo que diz respeito ao nosso papel, como uma empresa que quer realmente aqui ter uma continuidade perene, e é isso que a gente almeja, para chegar nesse objetivo. E, para isso, a gente não tem uma outra alternativa, que é realmente, como foi colocado muitas vezes aqui, acho que todo dia, pela manhã principalmente, né, que já tiveram várias pessoas que me antecederam, relacionadas ao relacionamento contínuo com o cliente. A relação com o cliente não é você vender um produto, ele contratar e você esquecer esse cliente. Não é você colocar o produto que você quer que o cliente compre. Você, na verdade, dar as informações para que o cliente compre aquilo que ele deseja. Então, começa, na verdade, por uma mudança de comportamento dentro das empresas, em que um grande tripé aqui. Primeiro, dar a informação para que o cliente tome a decisão correta, que aquele produto seja, que a gente fala, suitability, né? Traduzindo aqui, para que seja realmente que ele deseja aquilo. Se ele efetivamente tem qualquer problema com esse produto, que você se aproprie no canal interno das empresas. Então, que na primeira linha de atendimento, ou nas que a gente fala nas centrais de atendimento, aqui no SAC, como é lato sensu considerado, você tem uma oportunidade efetivamente de solucionar o problema do cliente naquele momento. Porque aí você está ainda com... o cliente não chegou ainda até o advogado. Quer dizer, você tem, na verdade, aqui uma
uma possibilidade de efetivamente resolver o problema dele. E ainda, quer dizer, se você não teve capacidade, dá todos os canais, quer dizer, se o cliente não se sente confortável em procurar diretamente o canal interno da instituição, que tem então os canais extrajudiciais. A Caixa, em 2001, né, a partir por provocação da diretoria jurídica, resolveu quebrar o paradigma de que o interesse público era sinônimo de litigiosidade. A proteção do interesse público significava não conciliar, não tergiversar sobre questões que envolvessem, em última análise, dinheiro público, né? E essa postura corajosa, diria eu, foi escudada na alteração da Constituição, na emenda 19, quando criou o princípio da eficiência, no artigo 37. E aí nós começamos a interpretar que eficiência na administração pública é fazer o que é melhor, né? E a administração pública, por sua vez, não quer brigar. No nosso caso, especificamente, né, que é uma das nossas jabuticabas, né, que é a empresa pública, né, criada na Constituição de 88, não é nem uma autarquia e nem uma empresa privada, tem características públicas, mas compete no mercado em igualdade de condições. Esse foi o grande desafio. E, a partir daí, considerando que, para atender o interesse público, para competir no mercado, nós precisávamos romper esse paradigma da pretensão resistida, nós começamos a criar estratégias de conciliação, né? Temos muito orgulho de dizer que, naquele momento, fazendo um paralelo, desembargador, fizemos gráficos que mostravam o volume de processo na Caixa. Hoje, a manter-se, isso é um critério científico, a manter-se o número de ingressos de processo, hoje nós teríamos cerca de 4 milhões de processos judiciais. Grande parte como hoje o nosso acervo é 60% relacionado à matéria de direito do consumidor, podem imaginar do que isso funciona. Um processo no Brasil custa R$ 1.500, segundo dados do CNJ. A grande maioria dessas questões envolvendo relação de consumo, né, não chegam a isso. Quais são as soluções? Primeiro, o juizado especial devia ser obrigatório para essas questões. Ele é rápido, ele é sem custo, né? Acabam entrando dentro da justiça comum, acaba acumulando lá. Por quê? Porque tem os honorários. Outra coisa, nós temos que nos valer mais das ações coletivas. Por quê? Porque uma ação coletiva resolve isso de forma ampla e é um custo muito maior para quem desrespeitou. O tema do painel, além da pretensão resistida, fala em recuperação de confiança. A confiança ela precisa ser recuperada, Luiz Vicente? Ela está rompida? Essa confiança entre consumidor e, especificamente no caso de vocês, no setor financeiro, qual é o seu diagnóstico? Está rompida? Eu vou ser honesta, que eu me angustio de verificar que nos rankings dos órgãos oficiais de proteção do consumidor, o sistema financeiro sempre está presente. Como é que a gente avalia isso? É volume de negócios mesmo que reflete, é número absoluto, problema de número absoluto? E se estiver rompida, como recuperá-la? Qual é como a sua avaliação disso? Tem alguns aspectos para abordar, quer dizer, o que a gente abordar aqui, acho que dá para entender que cada uma das perspectivas ela pode ser uma verdade absoluta, que não é. No fundo, é um pouco de cada coisa. Dizer que está rompida, eu não falaria que está rompida. Eu acho que, pelo menos na nossa perspectiva, a gente deu, no caso do Itaú, uma guinada de uns 5, 7 anos atrás, com uma visão de consumo, e a gente vê pelos nossos indicadores e percepção que a gente tem do cliente e da nossa própria marca fora, que realmente a gente tem uma questão de relação, realmente, que as pessoas creem que o banco tem uma confiança efetiva. Então, se a gente sair aqui perguntando se alguém depositaria os recursos dentro do Itaú, a resposta é que sempre confia no banco. Mesmo na relação ali com o gerente na ponta, isso tem melhorado muito. E, para mim, é o papel que a gente tem que ter exatamente para chegar nos conceitos de pretensão resistida aqui e consequências do dano moral para a redução de litígios. Os números absolutos aqui, eu não sou responsável pela área nem de atendimento, nem da ouvidoria, mas a gente tem alguns dados aqui que me passaram exatamente porque isso reflete no judiciário.
Quando a gente olha, quando eu falo que a gente tem que ter nosso papel de responsabilidade, quando a gente olha a comparação do ano passado para esse ano, pelo exemplo de reclamações no PROCON, só de quem está dentro do SINDEC, teve um recuo de 20%, os números do Itaú. Se a gente colocar todos os PROCONs como um todo, tiveram um recuo de 30%. Se a gente colocar o número de retenção interna, que é aquilo que nem vaza para PROCON, não vaza para consumidor.gov, a gente tem um número de solução de 99,73%. É 0,23% que vaza. O grande ponto aqui, que aí responde uma outra parcela também, que tem um número absoluto muito grande. 0,23% sobre esses bilhões de transações que a gente tem, é uma questão absoluta, mas a gente não pode se furtar desse papel. O Poder Judiciário, cada vez mais, está mais próximo das pessoas, né? Está chegando. E todo mundo quer estar de frente de um juiz, né? Quer receber a sua sentença, quer lá executar a sua sentença. Então, às vezes, uma proposta de acordo da empresa não tem, ainda que melhor, não tem a mesma eloquência do que uma sentença judicial. Isso a gente verifica na prática. Criamos uma estratégia também de que a gente chama de conciliação extrajudicial, que é para tirar as pessoas envolvidas no litígio. Não é? O consumidor e, às vezes, o gerente ou qualquer funcionário da agência que está envolvido emocionalmente com aquela questão, que, às vezes, está convicto de que ele não tem direito. Não é? Então, quando a pessoa reclama, isso sai dele, vai para uma linha criada pela ouvidoria, cujo parecer jurídico é dado por advogados da Caixa, que aí vão dar o parecer sob a ótica do direito do consumidor, sob a ótica da decisão dos tribunais, e não sob a ótica daquele conflito. E a pessoa ficou travada na porta giratória porque estava com um martelo no bolso. Vamos esquecer essa questão e vamos superar. Né? Vamos superar porque superar pela conciliação não é só a extinção do litígio, né? É estabelecer vínculo de confiança, é preservar o cliente, é possibilitar mais negócio, é criar um ambiente sadio de relação entre o cliente e a empresa. Será que o judiciário está sendo vítima da confiança que ele instiga nas pessoas? Acho que sim, e não só aí nas relações de consumo, né? Infelizmente, né, dentro dessa distorção toda que virou o nosso país, o judiciário, digo felizmente, né, tem ainda um grau de confiança e está tentando resolver várias coisas. Se tu me permites, nessa questão da confiança, tem um aspecto que eu gostaria de agregar, para aproveitar que nós temos aí um público tão heterogêneo. Uma das coisas que eu defendo já há algum tempo, conversei aqui com os colegas antes, já com a Elisa da Anatel, o mundo mudou. Antes nós contratávamos com papel, eu ia lá comprar uma linha telefônica, eu comprava com papel, eu assinava, eu sabia o que eu estava comprando. Mudou, hoje a gente contrata, a característica é a informalidade, né? Isso diminuiu o custo, mas trouxe uma estabilidade nas relações comerciais absurda. Isso dá processo. E que me parece que sem um custo maior a gente podia resolver. De que maneira? Seja lá no banco, seja lá na conta do telefone, toda vez que alguém me oferecer alguma coisa, toda vez que eu for contratar de uma forma que não seja presencial, que aquele tipo de negócio esteja condicionado à sua validade, ou seja, eu só começo a cobrar quando tiver um aceite. Através de um SMS, através do e-mail. Muito dos processos que a gente tem são fomentados pela instabilidade do relacionamento. Acho que a era digital melhorou muito, tirou custo, mas trouxe a instabilidade. Que hoje mais de 75% das nossas transações são feitas por esse canal. E a possibilidade que ele tem hoje, seja por aqui, por telefone ou pelo tablet, de entrar em contato com o cliente e fazer sua manifestação de estar correto ou não estar correto, inclusive acionar, se entender por assim, a central de atendimento, ou ouvidoria, ou se quiser, inclusive o próprio consumidor.gov, porque tem um link lá pelo próprio canal, isso já está sendo feito. Eu não posso falar se a gente vai estar num patamar de ter avaliação, mas eu acredito que isso não vai fugir muito disso, e pelo Itaú a gente está no caminho.